Criai em mim um coração que seja puro. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão do vosso amor, purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com o Espírito generoso. Ensinarei vossos caminhos aos pecadores, e para vós se voltarão os transviados. Criai em mim um coração que seja puro. Esta será a aliança que concluirei com a casa de Israel depois desses dias, diz o Senhor. Imprimirei minha lei em suas entranhas e hei de inscrevê-la em seu coração. Serei seu Deus e eles serão meu povo. Todos me reconhecerão, do menor ao maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei sua maldade e não mais lembrarei o seu pecado. Na primeira leitura, o profeta Jeremias usa a expressão nova aliança. Esta expressão é muito dura para os ouvidos dos judeus, pois ela supõe a infidelidade à antiga aliança ou o não cumprimento da mesma, ou porque a lei de Deus é praticada apenas externamente. A nova aliança não é mais escrita nas tábuas de pedras, e sim é impressa nas entranhas e escrita no coração. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que concluirei com a casa de Israel e a casa de Judá uma nova aliança. Esta será a aliança que concluirei com a casa de Israel depois desses dias, diz o Senhor. Imprimirei minha lei em suas entranhas e hei de escrevê-la em seu coração. Serei seu Deus e eles serão meu povo. Na mesma linha de pensamento, o profeta Ezequiel fala de interiorização da aliança. A nova aliança dá um conhecimento de Deus que não significa clarificação intelectual, e sim coerência entre a vida e as ideias. Todo aquele que tem a lei escrita no coração sabe o que fazer e tem forças para fazê-lo. Ele não precisa de outro para instruí-lo. Ele encontra em seu coração a vontade de Deus. Para o profeta Jeremias, Deus sonda os corações e os rins, no sentido de que Deus está presente no interior de nossos pensamentos, representados pelo nosso coração, e também no interior de nossas paixões, simbolizadas pelos rins. Em todo caso, só depois de ter experimentado os corações e os rins é que Deus aceita os homens em sua presença. Esta nova aliança quer enfatizar a misericórdia de Deus para com seu povo. Em vez de abandonar seu povo infiel, Deus faz uma nova aliança. Deus se interioriza, mete-se dentro do coração. Deus não coloca sobre os ombros cansados umas novas tábuas de pedra. Deus é uma força viva que empurra os homens para o bem. Deus alcançará tal intimidade com todo homem e mulher que toda referência externa será desnecessária. E o benefício desta presença de Deus no coração do homem será a flexibilização do coração. E trará também a estreita união entre Deus e o seu povo, que Jeremias descreve como uma imagem conjugal. Eles serão meu povo e eu serei seu Deus. Deus habita no coração que sabe amar, que é o maior mandamento do Senhor. Jesus usará no Novo Testamento a mesma expressão, nova aliança, quando celebrar a última ceia. Jesus, na verdade, é a encarnação da misericórdia de Deus. Todos os humildes querem vê-lo e ouvi-lo, e encontram nele o descanso para sua vida pesada. Seguindo o exemplo de Jesus,
podemos perceber que quando aceitamos a vontade do Pai e o obedecemos, nós também temos a vitória garantida, ainda que tenhamos de enfrentar a cruz e até a morte. Pois os planos do Senhor para nós estão muito além das nossas expectativas humanas. Que Jesus é Deus, e mesmo sendo Deus, não quis ter privilégios. Viveu aqui na terra como qualquer um de nós e como nós passou por dificuldades, fazendo súplicas ao Pai, pedindo piedade, sofrendo e até chorou. Cumpriu a missão que lhe foi destinada, não se prevalecendo de sua condição divina e, como todo homem, quando estava angustiado, se dirigia ao Pai com forte clamor. A leitura nos esclarece que, mesmo sendo o Filho eterno, o Filho de Deus, o Deus de Deus, Jesus aprendeu a obedecer. Por isso passou pela cruz e tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Aprendeu a obediência por meio dos sofrimentos que teve, tornando-se assim o autor da salvação. Foi atendido quando dirigiu forte clamor e lágrimas ao Pai por causa da sua entrega. E na consumação, isto é, no término, tornou-se o Senhor de todos nós. Confiante na vitória e submisso à vontade do Pai, ele passou pela angústia e pela morte. Seguindo o exemplo de Jesus, podemos então perceber que quando aceitamos a vontade do Pai e o obedecemos, nós também temos a vitória garantida, ainda que tenhamos de enfrentar a cruz e até a morte, pois os planos do Senhor para nós estão muito além das nossas expectativas humanas. O plano de Deus para nós é a nossa salvação, a salvação da nossa família, a salvação de toda a humanidade. Precisamos então refletir sobre como estamos enfrentando as dificuldades da nossa caminhada. Na maioria das vezes, queremos privilégios, desejamos ser poupados dos sofrimentos. No entanto, ao mesmo tempo, queremos ser seguidores de Cristo e colaboradores do seu plano de salvação. Jesus foi atendido em vista da sua entrega a Deus, mas não sem passar pelo sofrimento e pela cruz. Jesus é para nós modelo de obediência e de submissão, pois mesmo sendo Deus, acatou e se submeteu ao plano do Pai para a redenção da humanidade. Mesmo sendo filho, Jesus obedeceu e se submeteu à vontade de Deus Pai para a salvação de toda a humanidade. A obediência de Jesus é, portanto, para nós modelo de como também nós devemos obedecer, mesmo que isso nos custe caro. Diante do sofrimento, mesmo cheio de temor, ele não se acovardou, mas se rendeu à vontade do Pai, dizendo: "Todavia, não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres." Assim também precisa acontecer conosco. Nos momentos de aflição, quando precisamos enfrentar horas tormentosas em favor de que algo maior aconteça. Há ocasiões na nossa vida em que será preciso nos submeter totalmente ao sofrimento para que assim seja feita a vontade do Pai. Nessas horas, contudo, o Senhor nos conforta, nos consola, toma-nos nos braços e nos ampara, e transforma a nossa dor em amor. Assim as nossas lágrimas se converterão em bênçãos e a nossa incapacidade em ação. Isso é salvação. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas, se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. O texto do Evangelho de hoje começa com um relato de que alguns gregos querem ver Jesus. Senhor,
queremos ver Jesus. Senhor, queremos ver Jesus, disseram alguns gregos a Filipe. A palavra ver significa ter experiência pessoal, procurar conhecer. Em outros textos, ver significa ter fé. Alguns gregos procuravam conhecer Jesus, ter uma experiência pessoal com ele. Filipe, que tinha convidado Natanael a aproximar-se de Jesus, não se atreve a fazer o mesmo com esses gregos. O desejo dos místicos de todas as religiões é ver a Deus, ver a sua glória. Ver a Deus olhos nos olhos é o mais profundo desejo do Antigo Testamento. Esse desejo é, na verdade, uma nostalgia de querer voltar a viver o paraíso perdido pela própria culpa do homem, onde, primordialmente, Deus e o homem conviveram harmoniosamente. Mas, por outro lado, o profeta Isaías confessa que Deus é um Deus escondido. Acontecem várias teofanias no Antigo Testamento, mas não se vê Deus com os olhos nus. Moisés pede para ver a glória de Deus, a própria realidade divina com rosto, mas Deus passa e somente deixa Moisés vê-lo pelas costas, porque o homem não pode ver Deus e continuar vivendo. Isso quer dizer que não importa que tipo de rosto Deus tem, importa perceber sua passagem no meio de nós, os efeitos maravilhosos de sua passagem na história, as manifestações de sua presença no amor, na bondade, na solidariedade, na partilha, na graça, na gratuidade e na ternura encarnados nas pessoas de boa vontade. É assim que o Deus escondido se faz ver na história. Mas, por outro lado, os homens muitas vezes têm olhos e nada veem, têm ouvidos e nada ouvem. Por isso, os sinais e os dons de Deus destinados a iluminar os homens muitas vezes só endurecem mais e mais os corações dos homens. A glória de Deus, que Moisés não tinha podido contemplar, irradia permanentemente e sem véu na pessoa de Jesus Cristo. O que se exige do homem é fé em Jesus, em que Deus se faz ver. Podemos ver o Deus Criador com os olhos da fé e abrir o nosso coração à sua presença em tantos lugares e em tantas coisas. Embora uma rosa não seja Deus, ela reflete a infinita beleza do Deus Criador. Por isso, nela eu posso ver Deus. Em cada luz aparece a luz do próprio Deus. Em cada vida é Ele a vida. Em cada coisa sentida é Ele que está sendo sentido. Em cada existir é Ele o ser. Na vida dos santos se manifesta a santidade de Deus. No amor dos homens e das mulheres fiéis ao Deus de bondade, manifesta-se o seu tão grande amor. Podemos ter em mãos uma pedra, tocar uma flor, encontrar-nos com uma pessoa e ao mesmo tempo ter certeza de que, de um modo misterioso, estamos frente a frente com o próprio Deus. É a Ele que tocamos, é com Ele que nos encontramos. Diante do desejo de vê-lo, Jesus dá a resposta aos discípulos. Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Jesus mostra qual o caminho para chegar à glória dos que desejam ver a Deus. Para Jesus não existe outro caminho para chegar à glória a não ser através do caminho da cruz, o caminho da obediência e da fidelidade ao Pai até o fim. Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e consumar sua obra. A glorificação de Jesus está intimamente relacionada com a sua recusa de buscar a própria glória. Longe de querer a própria glória, Jesus está disposto a ser sacrificado para que o plano de Deus se cumpra ao desaparecer de vista como o grão de trigo quando a terra o cobre, morrendo para que a vida possa brotar dele. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, permanece só, mas se morre, produz muito fruto.
Quando o grão cheio de vida é lançado como semente boa em terra boa, transforma-se numa planta vigorosa e frutuosa. A semente lançada aparentemente morre, mas na verdade está cheia de vida. Para que esta vida se transforme em vários frutos, a semente precisa ser colocada na terra. Esta é a lei da natureza da semente. A queda na terra é condição da fecundidade do grão de trigo. O fruto começa no próprio grão que morre. O princípio estabelecido no versículo 24 sobre o grão que precisa morrer e cair na terra para poder produzir frutos abundantes tem no versículo 25 a aplicação ampla para os seguidores de Jesus. Quem se apega à sua vida, perde-a. E quem não se apega à sua vida neste mundo, guardá-la-á para a vida eterna. João reforça aqui a afirmação sobre o grão de trigo que precisa morrer para produzir mais frutos. Aqui a mensagem é morrer para si mesmo. Amar a própria vida significa dar-lhe prioridade em relação aos interesses do reino de Deus, aos interesses da vida eterna, que significa a própria morte, a infertilidade, a inutilidade. Amar a própria vida significa fechar-se em si mesmo, como se ela se bastasse a si mesma ou se esgotasse em si mesma. Mas por mais que o ser humano agarre esta vida, um dia ele tem que dizer-lhe adeus. Quem ama a sua vida significa quem só ama a si mesmo e sua segurança pessoal, que resulta em perder a própria vida. Quem torna a sua vida aqui o objeto último de seu compromisso significa sacrificar a própria vida para sua perda eterna. Ao contrário, aquele que não se apega à própria vida, guardá-la-á para a vida eterna. A vida eterna para João é a comunhão com o próprio Deus. E neste evangelho, a vida eterna é algo que pode ser recebido e gozado aqui mesmo, nesta terra, no agora, através da união com Cristo na fé, que se traduz no amor ao próximo. A vida que temos é o dom mais precioso que recebemos de Deus gratuitamente. Por isso, sacrificá-la pelo bem dos outros é a suprema confissão de amor que podemos fazer a Deus e aos irmãos. Dar a própria vida, como Jesus o fez, é a suprema medida do amor. Não se pode produzir vida sem dar a própria vida. Amar é o único investimento que nunca falha. O amor leal consiste em esquecer-se do próprio interesse e segurança para continuar trabalhando pela vida de outrem. O desapego à própria vida é um retorno para a terra prometida, é um retorno ao paraíso perdido. Por isso, temos que morrer para os nossos apegos, morrer para os nossos interesses, para o nosso poder, morrer para a nossa autossuficiência. Só assim atrairemos as pessoas para Jesus Cristo, em vez de atraí-las para nós mesmos. A busca dos homens sobre o essencial e o existencial não deve terminar em nós, e sim em Jesus. A nossa tarefa é apontar para Jesus, como João Batista fez com os seus discípulos. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.